Vamos ficar em reverência ao nosso Deus e cantar Sua glória. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver.
história de hoje. Milagres de Deus. Meu nome é Ramiro Kisma Pantaka e da minha esposa é Ienia Passamamã. Vivemos em Patacamaia, na zona Porvenir. Vivi com meus avós e eu me criei no campo. E me colocaram no colégio particular adventista. Como estava no nosso caminho, ela estava na igreja adventista. Ainda nem éramos casados. Não havia recursos, então começamos do zero, só nós dois. Não podíamos fazer nada, tínhamos que ganhar dinheiro no sábado e domingo. E nessa circunstância, acabei me esquecendo da igreja. Mas pouco a pouco ela ficou mais forte, né? E me levou à igreja e me disse: temos que ir porque Deus ajuda em tudo. Estava feliz, mas até certo ponto. Bem, nasceu nosso filho, ele tinha convulsões. E quando convulsionava, começava a ficar totalmente debilitado, totalmente. Os alimentos, ele não mastigava nada, somente as convulsões se repetiam. Não lembrava de nada, nada mesmo. Ele parecia um paralítico que não mexia nada. A qualquer momento ele poderia morrer. Nós trilhamos diversos caminhos, comprávamos com 500 mil bolivianos, todo o nosso trabalho, sim, todo. Cada mês tinha que levar o meu filho ao hospital da criança e nos davam um medicamento, depois outro e mais outro. Não conseguiam descobrir o que era. Eu fiquei muito triste porque disseram que poderia ser epilepsia e é uma doença que não tem cura. Não poderia viver, sobreviver, melhor que morresse, mas de repente, talvez eu não entendesse a palavra de Deus. Talvez estivesse me chamando nesse momento, mas adoeceu e nesse momento me dei conta do que podemos fazer. Não podemos ajudar e choramos. Estávamos saindo do quarto para ir lá na chácara onde estava o meu pai para enterrá-lo. Aí o que aconteceu é que uma pessoa veio a mim, uma senhora, me disse: não se preocupe, o que acontece, meu filho? Há uma reunião nessa área e eu... Não vamos poder, irmã, porque vamos enterrar o meu filho. Estamos chorando porque está nas últimas, por isso estamos chorando assim. Saímos os dois, nos deitamos no quarto, quando a irmã disse: vamos entrar e ver o filho, o bebê, o que ele tem. Começamos a orar, oramos às 5 da manhã, fomos ao seminário de enriquecimento espiritual. Desde esse momento eu comecei a entender a sua palavra que é tão maravilhosa. Eu entendi nesse momento e disse: bem, para o Senhor vai morrer, bem, para o Senhor vai viver, porque o Senhor está com ele. Então meu filho começou a melhorar. Foi um milagre e ficou curado. Agora fala papai, mamãe, brinca, meu filho faz tudo. Deus tem poder, Ele é grande, Ele é tudo. Decidi entregar-me a Deus, primeiramente me batizando, em seguida indo à igreja constantemente todos os sábados. Neste dia não se trabalha, tudo é possível para Deus. Tínhamos uma máquina de costura, não tínhamos nada, então começamos com empréstimos de pessoas e familiares. Começamos a trabalhar, a fazer mochilas, diferentes coisas. Eu consegui recursos econômicos e fizemos um pacto com a igreja. Porque estou contente, agora eu tenho tudo. As ofertas nós não deixamos de dar. Desde pequeno tenho isso no meu coração. Creia na Bíblia. Mesmo que demore, Ele responde. A qualquer momento, o Senhor responde. Deus é tudo e tudo faz. Deus é nosso Pai. Deus é nosso protetor. Deus é tudo. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
devolvemos o amor, humildade e gratidão. Entregamos ao Senhor nossa vida em tuas mãos, devolvemos com amor, humildade e gratidão. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento entramos em Sua presença através do Seu Filho Jesus, primeiramente para pedir perdão dos nossos pecados e também para não só pedir, mas como agradecer pelas bênçãos a qual durante a semana o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue nos abençoando a cada um de nós. Estamos aqui neste momento também como gesto de gratidão, devolvendo dízimos e ofertas. Que o Senhor continue nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Agora eu gostaria que todos nós, em reverência, ficássemos de pé para entoar o hino 342, o Grande Comandante. Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém. Esse é um momento especial em que nós teremos a oportunidade de colocar diante de Deus algum pedido, algum agradecimento que nós tenhamos nessa manhã no nosso coração. Os papéis eu creio que não foram distribuídos hoje, não os vi ali atrás,
Porém, não podemos perder essa oportunidade de vir até o altar do Senhor e depositar, porque eu sei que cada um de nós teve uma motivação especial para estar aqui nesta manhã. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui simplesmente para passar tempo. Você tem um anseio no seu coração, um desejo no seu coração, e essa oração é muito especial. Essa é a oração intercessória do culto desta manhã, e gostaríamos que você participasse dela. Então, todo aquele que sentir no seu desejo o coração, tem um pedido, tem algo para colocar diante de Deus, se aproxime do altar neste momento, para que então assim possamos fazer essa oração, esse momento especial. Você não teve a oportunidade de escrevê-lo, mas aproxime-se do altar e assim vamos nos colocar diante de Deus, colocar esse pedido, esse agradecimento, esse desejo do nosso coração diante do Senhor, para que Ele continue obrando em nossa vida, para que Ele continue construindo em nossa vida as mudanças, os objetivos que Ele tem para cada um de nós. Ok? Vamos nos colocar, na medida do possível, de joelhos para buscarmos a presença de nosso Deus nessa manhã. Como é bom acreditar que meus problemas Deus resolverá. Sua promessa Ele cumprirá. Em suas mãos vou descansar. Como é bom agradecer as muitas bênçãos que meu Deus me dá. Sua promessa nunca falhará. Em suas mãos vou descansar. Em suas mãos vou descansar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez prostrados de joelhos ante a Tua presença, Pai. Senhor, hoje é um dia muito especial. Hoje é sábado, um dia escolhido por Ti, Senhor, para que nós pudéssemos vir à Tua presença, Pai. Senhor, aqui estamos, e só Tu sabes a luta que foi para que Tu nos trouxesses aqui, Senhor. Sabemos que não chegamos aqui por acaso. Tu tens um propósito para cada um de nós, Senhor. Aqui Tu tens os nossos corações reconhecendo a nossa pequenez, mas imensamente agradecidos e jubilosos, porque mesmo sendo o que somos, Tu estás de braços abertos para nos receber, Pai. Senhor amado, que cada alma nesta manhã, Senhor, possa sentir o toque do Teu Espírito, Pai. Possa sentir o abraço desse Deus maravilhoso que Tu és. Possamos sentir confortados, Senhor, nesta caminhada dura por este mundo que vivemos, Pai. Muitos hemos chegado aqui bastante angustiados e ansiosos, porque a vida lá fora não é fácil, Senhor. E Tu sabes disso. Tu viveste aqui neste mundo, Senhor. E Tu sabes como o inimigo tem pelejado contra nós e contra Ti, Pai. Tenha misericórdia dos Teus filhos, Senhor. Ajude-nos a podermos ter olhos de fé, Senhor, que possam ver através da escuridão, das dificuldades deste mundo, Pai, e possamos contemplar a Tua face, possamos contemplar o Teu reino, Senhor, que nos é prometido, possamos entender que todas as dificuldades deste mundo são passageiras, Senhor, mas as Suas promessas são eternas, Pai. Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra que será
trazida a nós através do teu servo nesta manhã, Pai. Que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que a mesma venha como bálsamo, como azeite, a untar as nossas feridas causadas pela caminhada neste mundo, Senhor. E possa nos restaurar, possa nos dar alegria, possa nos dar conforto. E ao sairmos daqui hoje, Senhor, não queremos sair como chegamos, vazios, tristes, mas queremos sair daqui, Senhor, convictos da nossa salvação, alegres porque estamos na tua presença, Senhor, regozijantes porque sabemos que este mundo vai chegar ao fim e que muito em breve vamos estar vivendo num mundo perfeito novamente, Senhor, um mundo criado para proporcionar alegria aos teus seres, Pai. Perdoe-nos, Senhor, e continue conosco, é o que te pedimos, por Jesus, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. Bom dia, feliz sábado, crianças. Que bom que vocês vieram hoje à casa do Senhor. O título da nossa história de hoje é Tentação. Esse é o título da história de hoje. E na Bíblia há um verso em Mateus 26:41 que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E na Bíblia também tem uma história que conta sobre a tentação de Jesus. Essa história está lá em Mateus 4, começando no verso 1. E diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares
me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Você já deve ter visto a mamãe e o papai jejuarem, não é? Mas o papai e a mamãe normalmente fazem ou meio jejum ou um jejum inteiro, que é de um dia e uma noite. Agora imaginou? Jesus estava 40 dias, 40 noites em jejum. Então ele tinha muita fome. E aproveitando disso, que o diabo foi tentar. Mas em nenhuma das três, Jesus cedeu à tentação. Agora a tia vai colocar alguns copos. E cada copo vai representar uma pessoa que está sendo o quê? O que essa caixinha representa? Tentação. Nessa caixinha tem carbonato de sódio. Esse pozinho vai representar as tentações que aparecem na vida das pessoas. Então, cada copo seria como uma pessoa. Ora. Então, a tia está colocando a água no copo. E cada copo é o quê? Uma pessoa, não é? Muito bem. Então, como o carbonato de sódio representa a tentação, o diabo, ele aparece tentando as pessoas. A primeira pessoa a ser tentada, sabe com qual tentação o diabo tenta fazer? Com essa primeira pessoa. Esta pessoa é uma pessoa que gostaria muito de ter um tênis. Mas é um tênis muito especial e um tênis muito caro. Essa pessoa sabe que nunca vai poder comprar esse tênis. Mas um amigo aparece com o tênis que essa pessoa desejava muito. E o diabo não perde tempo. O diabo, então, sabe o que faz? Ele aproveita da situação, sabendo que o quê? Que a pessoa desejava o tênis. Então, na caixinha que tem a tentação, o bicarbonato de sódio, a tia vai pegar para poder colocar. E vamos ver como essa pessoa vai reagir à tentação. Então vamos ver o que aconteceu. A água que era transparente ficou green, ficou verde. Oh, que pena. Então a pessoa, ela não resistiu à tentação da inveja. Ela ficou com inveja porque ela não tem aquele tênis e a pessoa amiga dela tem. Então, no segundo copo, representando a segunda pessoa, o diabo apareceu com tentação diferente. Outras pessoas chegaram para esta pessoa e disse: você tem um nariz de tucano. Você tem um pescoço enorme, pescoço de girafa. Você tem uma orelha grande, parecendo de bano. E essa pessoa, a segunda pessoa, então... mas essa pessoa ficou com tanta raiva daquilo e foi ficando com raiva, e a raiva até transbordou de tanta raiva que teve. Então, a segunda pessoa também não resistiu à tentação. Infelizmente, ela deu ouvido à tentação. Que triste é. Mas acontece que nós temos a terceira pessoa.
A terceira pessoa é um cristão. O cristão também é tentado. Mas será como o cristão reage? Sabe o que aconteceu? Satanás se aproveitou do cristão e foi tentar o cristão também. Primeiro, ele tentou o cristão com a inveja. Ele queria que o cristão sentisse inveja. Vamos ver se o cristão vai sentir. O cristão não se portou. Sabe o que o cristão lembrou? O cristão se lembrou do que está escrito lá na Bíblia. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios 13, 4, fala que o cristão não é invejoso. O diabo não se convenceu. Falei assim, vou tentar mais esse cristão. E então, o diabo tentou ele, vindo uma pessoa falar coisas ruins para ele, falar coisas que não era verdade. E o cristão, ele simplesmente se lembrou de outro verso da Bíblia, que está em Romanos 12, 21, que diz que não se deve pagar o mal com o mal, mas sim deve se pagar com o bem, mesmo quando as pessoas fazem mal para a gente. Mas o diabo ainda não se convenceu e também tentou outra vez. Agora ele tentou com o dinheiro. Aí ele falou, agora aquele cristão vai querer o dinheiro. E mexeu. Mas o cristão se lembrou do que está na Bíblia também. E está em está em Timóteo 6,10. E lá em Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E então o cristão continuou com seu coração contrito a Deus. Muito bem. E você e eu também podemos ser como o terceiro, como o cristão que resiste às tentações. Como? Tendo sempre o quê? O que o primeiro verso que a tia falou da Bíblia dizia? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, sempre devemos orar para que a nossa comunhão com Deus faça com que possamos vencer a qualquer tipo de tentação que o diabo vier colocar em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Agora vamos pegar a pastinha para poder sentar e ficar bem quietinhos, colorindo. Oh
sem entender a tua proteção. Eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por depender, por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Amém. Que nós possamos a cada dia depender do nosso grande Deus. Bom dia a todos, um feliz tábua. Para mim é um privilégio de novo estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus.
Quando eu estou sentado onde vocês estão, eu imagino que é fácil a pessoa estar aqui na frente e dirigir a palavra de Deus e conduzir aquilo que Deus quer passar para nós. E eu creio que toda vez que venham aqui, antes de começar a falar, causa uma ansiedade, causa um tremor. Mas não sei se é de alegria, satisfação, ou pela reverência de estar repartindo uma coisa divina. Algo que vem de Deus. A gente sente um peso tremendo. E é uma responsabilidade muito grande. Mas eu agradeço a Deus, porque as palavras não vêm de mim, porque é Deus que capacita a cada um que aqui vem dirigir a sua palavra, que vem proferir a mensagem de Deus, que vem transformar e mudar os nossos corações. Hoje é o primeiro sábado do mês de abril, é o sábado missionário, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a mensagem dessa manhã, não a mensagem dirigida que nós temos que sair, que nós temos que entregar folhetos, que nós temos que visitar os nossos entes, que nós temos que visitar os nossos amigos, mas é algo mais, eu creio que é algo mais central do que termos que ir. Apesar de irmos, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos andando segundo a vontade de Deus, mas Deus também tem uma preocupação importante em nossas vidas. Todos aqui viemos de uma família, e Deus se preocupa com a família de cada um aqui. Deus se preocupa com a vivência espiritual de cada um de nós, e principalmente de nossos filhos. Deus usa o lar para ser uma bênção para o desenvolvimento espiritual daqueles a qual Deus tem nos abençoado, que são os nossos filhos. E essa manhã eu gostaria de dizer que o lar é o centro da educação missionária. O lar é um fator central para o desenvolvimento espiritual de cada membro, de cada pessoa aqui nessa igreja. Porque a base do nosso relacionamento como cristão dentro da igreja de Deus começa em nosso lar. Começa em nosso devocional, em nossa comunhão com Deus. E eu trago essa mensagem vinda do livro Gênesis, do capítulo 12, versículo 2. Aqueles que quiserem acompanhar, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2. Nos fala da história de Abraão, do chamado de Abraão. Abraão é usado por muitos como referência do pai da fé, amigo de Deus, pai da fé. E muitos usam a vida de Abraão para explanar em vários campos da área cristã. E hoje eu gostaria de usar Abraão como pai, como educador, como um missionário do seu lar. Nesse momento, convido a todos a fechar os seus olhos para uma oração. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, Pai, reunidos para estudar um pouco mais a Tua palavra. Dá-nos, Pai, conhecimento e entendimento da Tua vontade nesse momento. E abençoe a cada família aqui presente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nos diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. 3 coisas: Deus abençoaria, engrandeceria o seu nome e ele seria uma bênção. E assim Deus cumpriu o seu propósito na vida de Abraão. Abraão escolheu, ele decidiu andar com Deus. Ele decidiu ter um relacionamento com Deus. E quando Deus o chamou,
tirando da sua parentela, ele saiu junto com a sua esposa Sara, e junto dele veio aqueles que pertenciam, que trabalhavam para ele, todos os seus empregados, seus povos, juntamente com seu sobrinho Ló e a sua esposa. E Abraão começou uma caminhada. E sobre Abraão pesava o quê? Uma responsabilidade tremenda, por ele não ter filhos nesse momento, mas ele tinha os seus empregados, ele tinha a sua família, ele tinha os filhos daqueles que trabalhavam. Supostamente, Abraão, como o líder daquele lar, daquela família, ele mantinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele tinha um devocional. De manhã, ele cultuava a Deus e agradecia a Deus pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pela manutenção e pelos frutos que a cada dia iam adquirindo. E pela tarde também, Abraão cultuava a Deus. E isso ia ser o quê? Inculcado na mente daqueles que estavam com ele, principalmente das crianças que iam desenvolvendo e crescendo dentro do lar de Abraão. Seguindo esse pensamento, se nós lermos em Deuteronômio 4, 9, ainda dizendo qual é a responsabilidade de um pai, de um líder da família, de um esposo. Deuteronômio 4, versículo 9, nos diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Seguindo também em Deuteronômio 6, 6 a 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Muitas vezes estamos preocupados de fazer o trabalho missionário fora, de irmos. Isso não está errado, está certo também, temos que ir, mas cabe a nós uma responsabilidade como pais muito maior, que é o trabalho espiritual com os nossos filhos. É que eles aprendam a quem nós servimos, da onde nós viemos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Criador. Hoje, se nós pararmos e analisar uma comparação dos filhos que são criados segundo o propósito de Deus e com os filhos que são criados lá fora, há uma diferença muito grande. Hoje em dia, os jovens estão direcionados a sua vida no eu. Eu vejo o jovem hoje do mundo lá fora como parasitas, sem vida. Não fazem nada a não ser ficar sentado em frente de uma televisão, na frente de um game, horas e horas e horas. Que experiência ele está adquirindo? Que vivência espiritual, que conhecimento de Deus essas crianças estão adquirindo? Praticamente nenhuma. E muitas vezes, nós como os pais, estamos ocupados com os nossos afazeres e com o nosso trabalho. E muitas vezes deixamos nossos filhos em segundo plano. No mundo lá fora, ocorre justamente isso. O cuidado dos filhos está em segundo plano. Muitos daqueles que correm para ganhar o seu sustento e esquecem que tem uma joia preciosa em casa, uma bênção de Deus, um privilégio
de cuidar de um ser pequeno, que necessita do seu guia, que necessita da sua orientação. E que exemplo um pai e uma mãe ausente dão a um filho? Quem vai educá-los? Quem vai instruí-los? Muitas vezes dedicamos horas e horas do nosso trabalho e deixamos nossos filhos, quando pequeno, direcionado a babysitter, a cuidados de outras pessoas, porque precisamos trabalhar, precisamos colocar o sustento dentro do nosso lar. Mas segundo as orientações de Ellen White, segundo a Bíblia, Deus quer que cada um tenha um cuidado especial com esses pequenos que Ele nos tem dado. Porque Deus vai requerer de cada um de nós o que Ele nos tem dado, que são os nossos filhos. Que cuidado, que orientação nós temos dispensado aos nossos filhos. Preparei esse estudo praticamente em cima do serviço cristão, que tem como título, como eu já disse, o lar como centro de educação missionária. E gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras do que Ellen White nos tem orientado quanto ao cuidado e a responsabilidade de nossos filhos e o cuidado com o nosso lar. A primeira grande ocupação de nossa vida é ser missionário no lar. A restauração e reerguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Nossos lares devem ser postos em ordem, assim como nos cumpre fazer fervorosos esforços para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Devemos interessar nossos filhos em zelosa obra pelos que não estão salvos, de maneira que eles façam o máximo que lhe for possível em todos os tempos, em toda parte, a fim de representarem a Cristo. É interessante que durante esse estudo a gente acha uma coisa simples, mas para Deus tem um peso muito grande, porque a nossa orientação dada aos nossos filhos são relatadas pelos anjos ao nosso Pai Celestial. Quando o homem sai para o trabalho, pai, esposo, ele sai. A sua área missionária não é dentro do lar, é lá fora. Mas quem cabe a responsabilidade maior do lar? Quem tem o maior encargo de empreendimento na educação dos nossos filhos dentro do lar? É a esposa e a mãe. O marido lá fora pode ser cumulado de honras da parte dos homens, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome junto aos dos maiores missionários do mundo. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão finita do homem. Aqui na América, muitas vezes, tanto o pai como a mãe não está presente no desenvolvimento dos filhos. A maioria dos americanos aqui pensam somente no trabalho e manter as suas posses, manter o seu bem-estar,
Sim, se preocupa com a educação do filho, se preocupa com a alimentação do filho, se preocupa com muitas outras coisas, com o seu lar, com a sua família, mas se esquece do primordial. E muitas vezes nós direcionamos a nossa vida a esse ritmo de vida que aqui estamos vivendo. Nós viemos a esse país aqui, sim, com sonhos, mas Deus tem um propósito muito maior do que os nossos sonhos. Às vezes pensamos que viemos para cá para poder regressar, mas o que Deus tem para você é diferente. Estamos aqui nesse mundo, não é para ser influenciado pelas aqueles que estão em nossa volta. Deus nos trouxe aqui, a nossa família aqui, para que sejamos uma influência ao meio desse povo. Não que nós entramos segundos aos costumes desse povo. Assim se passou com Israel antigamente. Eles entraram em plena idolatria, porque começaram a seguir os costumes dos povos pagãos ao redor. Deus desenvolveu aquele povo a ser um padrão de vida aos outros povos. Deus colocou o lar cristão para ser diferente dos outros lares. Deus estabeleceu o lar cristão para ser luz, para ser bênção. Assim como eu li em Gênesis 12 que Deus chamou Abraão para ser uma bênção, para que o seu lar fosse uma bênção em volta daquele povo a qual ele estava direcionando. Deus tirou ele da terra que vivia e levou ele à terra dos cananeus. E Abraão, durante anos, peregrinou por aquele deserto. Deus o fazia mover de um lado e para um outro, de um lado para o outro. Mas Deus estava preparando Abraão para uma coisa muito maior. Porque através da fidelidade de Abraão como líder, Deus engrandeceu o seu nome. E o nome de Abraão hoje é grande. É referência de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro pai, de um verdadeiro esposo, de alguém que conduz a sua vida segundo os princípios de Deus. Porque Abraão nunca deixou de falar aos seus filhos. Abraão nunca deixou de ensinar o crescimento espiritual ao seu lar. Aonde que Abraão ia, ele era reconhecido. A nossa orientadora, ela nos diz o seguinte, que quando Abraão erigia um altar para cultuar a Deus junto com a sua família, e ao se retirar iam para outro território, se passasse algum peregrino, algum outro povo de outra civilização, quando via aquele altar erigido ali, sabia quem estava ali, quem tinha estado ali, a quem essa pessoa tinha adorado. E será que hoje, se alguém passa em frente à porta do nosso lar, ou nos vê fazendo algo que nós deixamos para trás, como que essas pessoas nos veem? Que tipo de cristão essas pessoas nos enxergam? Que tipo de lar essas pessoas conseguem ver que nós temos? Que tipo de relacionamento? Será que elas conseguem enxergar o Deus que nós adoramos? Deus tem nos chamado para nós fazermos a diferença aos outros lares. Deus tem chamado para sermos luz juntamente com os nossos filhos. Os nossos filhos têm uma responsabilidade muito grande também, porque eles são reflexos de nossa vida. O seu filho vai ser na escola ou vai ser lá fora junto com os amigos aquilo que o seu pai e a sua mãe é dentro de casa. Os tipos de cuidado que eles têm, que tipo de programa que o seu pai e a sua mãe veem, que tipo de conversa há dentro do seu lar, é o tipo de conversa que eles vão ter lá fora. Se a sua vida, a vida do seu lar não é uma vida de consagração a Deus, não é uma vida de espiritualidade, o testemunho que os seus filhos vai dar na escola e lá fora é justamente o tipo de vida que você vive dentro do seu lar. Quinta-feira, eu estava assistindo algumas mensagens pelo YouTube, procurando algumas mensagens bíblicas e algo de referência como testemunho,
e eu encontrei de uma jovem, quer dizer, há 30 anos atrás era uma jovem, isso foi em 1981, uma jovem de 17 anos. Pelo testemunho dela, podemos ver que tipo de influência os seus pais exerceram na vida dela. Aos 17 anos, ela sofreu um trágico acidente. Ela teve as 2 pernas esmagadas num acidente de carro. Praticamente a ponto de perder e deixar ossos, pedaços, fragmentos de ossos pela rua. E ao chegar no hospital, o médico queria era amputar a perna dessa jovem. O dia foi passando e o médico sempre conversando com ela, e ele decidiu: olha, nós vamos amputar, você está preparada? Eu falei assim: não, eu não estou preparada, eu não vou assinar papel autorizando a amputação da minha perna, eu não posso. E o médico perguntou: por que você não pode? Porque eu sou uma cristã, eu ainda preciso conversar com meu Deus. Mas eu sou um médico, eu sei todas as coisas, eu estudei para isso. Você precisa amputar a sua perna. E ela relutando que não. Ok, vamos fazer o seguinte: você tem 8 dias. Se dentro de 8 dias o seu Deus não te ligar, o seu Deus não curar, não falar nada para você, ou dizendo que você precisa amputar a perna, eu que sou médico, que estudei para isso, que sei, que sou formado, vou amputar a sua perna. E o dia foi passando, o primeiro dia e o segundo dia, e o que ela foi vendo era a sua perna ficando a cada dia mais preta, escurecida, com pus e cheirando mal. Isso sucedeu no 4º, no 5º, no 6º, e no 7º dia, ela, junto com a sua família, dedicaram um culto a Deus. E era numa sexta-feira, e era o pôr do sol, e eles estavam fazendo. E ela não tinha entregado, ela não sabia o que oferecer a Deus, o que falar para Deus. Em sua oração: Senhor, eu não sei o que eu posso oferecer, mas uma coisa, eu ofereço o meu coração. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas se todo momento da minha vida surgir a oportunidade de falar do teu amor, do teu cuidado, eu falarei. Chegou o sábado de manhã, o médico entrou e disse para a jovem: está pronta? Está pronta para a cirurgia? Está pronta também para ver como está o estado da sua perna? E a jovem respondeu de uma seguinte maneira: e o senhor também, doutor, está pronto para ver? A perna estava enfaixada, nem ela sabia o que tinha acontecido com ela. E ao médico começar a tirar a bandagem dos curativos, o médico caiu de joelho dizendo: o seu Deus esteve aqui. Uma jovem que ia ter a sua perna amputada, uma perna que estava fedendo, pus saindo para tudo quanto é lado, que o único jeito de salvar a vida daquela jovem era a amputação. E ela confiou num Deus a quem os seus pais tinham atribuído a ela todo o ensinamento, um Deus a qual ela sabia que podia confiar, um Deus que fez a diferença na vida de uma jovem de 17 anos. É esse tipo de paz, é esse tipo de família que Deus requer hoje em nós, em nossa igreja. Pessoas, pais que façam a diferença na vida de seus filhos. Qual é a coisa mais importante para você hoje? O dinheiro que esse mundo oferece ou a bênção preciosa que é o seu filho? Creio que é a dádiva maior que Deus tem dado a cada um de nós aqui. Aqueles que têm a oportunidade de ter ser pai. Eu sei que aqueles ainda não são, serão. Mas se prepare, porque é uma responsabilidade muito grande.
segue ainda sobre a vasta influência do lar. Eu gravei um texto aqui que diz: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu virtual poder sobre o coração. Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos em conformidade com o plano de Deus, conta-se com as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento da sua obra. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levam corrente de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade, numa época como essa, em que tudo é desolação e esterilidade. O que mais se parece no mundo lá fora, dos lares lá fora, é esterilidade e desolação. Veja as coisas que ocorrem ao nosso redor hoje. Veja como os jovens estão usando os seus ensinamentos que têm adquirido dentro dos seus lares. Um jovem Sandy Hook. Qual é o tipo de lar que esse jovem cresceu? Será que os seus pais sabiam quem era o seu filho? Será que os pais desse jovem conheciam a capacidade deles? Em muitos outros lugares acontece a mesma coisa. Isso é profético. Em Mateus diz que pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais, famílias seriam despedaçadas. E isso está acontecendo hoje. Porque nós hoje não temos a devida consagração diante de Deus. Porque a nossa preocupação hoje é outra. O que nós buscamos hoje não é o interesse e a vontade de Deus. A mesma forma aconteceu com Israel, com o povo de Israel, com a família de Israel. Mas o lar cristão, a família que anda, que tem o seu devocional, que tem o seu estudo diário, que reúne os seus filhos em volta da mesa para aprender da palavra de Deus, esses recebem bênçãos. É uma família abençoada. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter luxo nem nada, mas é uma família feliz, é uma família abençoada e que Deus a mantém em todos os sentidos. Deus provê todas as coisas. O que nos dizer de José? Quem era José? Quem era o pai de José? Era neto de Abraão. Isaac também seguiu os princípios do seu pai. Olhando de um lado de vista da vida de José, entre 12 irmãos, mas mesmo assim aquela família tinha um temor de Deus. José, ao ser retirado do seio do seu lar, de ser vendido como escravo ao Egito, José tinha uma formação
que muitos jovens hoje teriam inveja dele, que é a formação de conhecer o Deus. Quem era Deus para ele? Ele foi forte, ele confiou no ensinamento que o seu pai tinha adquirido, tinha dado a ele. Ele confiou nas promessas de Deus, que Deus estaria sempre presente na vida de todo aquele que anda em seus preceitos. E José, ele foi uma bênção na casa de Potifar. José foi uma bênção no Egito, salvou milhões de vidas. Porque José teve a influência de um pai que temia a Deus. O seu pai, Jacó, também cultuava a Deus, tinha os seus devocionais em família, tinha tempo separado para com seus filhos. É hora de adorar, é hora de adorar, é hora de trabalhar, a família toda trabalhava. É hora de descansar, pedindo a bênção de Deus e a proteção de um sono tranquilo. Quem foi Josué? A Bíblia não cita muitos dos seus pais, mas Josué também foi um homem que confiou em Deus. Um homem que tinha plena confiança em Deus. Viu Deus realizar milagres na vida do povo de Israel. Quando lemos lá em Josué 24:15, que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo também que assim como ele teve um lar cristão, teve um lar segundo os princípios de Deus, o lar dele também seria como era o lar dos pais deles. Lemos lá em Josué 1, 7 a 8. Gostaria que os irmãos seguissem. Josué 1, 7 a 8. Josué praticamente orienta o povo a seguir adorando a Deus, a seguir confiando nas promessas de Deus. Deus havia orientado a Moisés da mesma forma, e agora Josué estava da frente daquele povo. E Josué, de acordo com a palavra de Deus, ele proferiu a cada membro, a cada família de Israel, essas palavras: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás tu bem-sucedido. O que Deus tem dito aí? Poderemos usar da mesma forma quando Deus chamou Abraão: a ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Mas em outras palavras lá está escrito. Poderemos atribuir a cada lar de Israel: olha, estude a palavra de Deus, viva em conformidade com a lei de Deus, passe o meu conhecimento de que sou o Deus Criador, que sou o Deus vivo, aos teus filhos, e vocês serão um lar abençoado. Também viva em conformidade, testemunhe. Cada lar de Israel tinha que testemunhar aos seus descendentes o que Deus tinha feito, o que Deus tinha operado, a forma grandiosa que Deus agiu com cada família de Israel.
Deus é um Deus que se preocupa com cada um de vocês. Principalmente, Deus se preocupa com o lar de cada um. Deus quer abençoar a cada lar. Deus quer engrandecer o nome de cada família. Deus quer que você seja uma bênção, que o seu lar seja uma bênção. Agora, o que acontece quando um lar não anda em conformidade com a palavra de Deus? Nós também podemos ver essa família encontrada através do sacerdote Eli e seus filhos. Que tragédia essa família. Sacerdote de Deus. Colocar em nosso tempo, era um líder espiritual. Mas para onde se andaram os seus filhos? O que ele cometeu de errado? Ele foi negligente na educação dos teus filhos. Ele foi negligente na orientação divina aos teus filhos. Tanto os teus filhos pereceram, como ele também pereceu. E isso é um exemplo que ocorrerá na família de cada um que se afasta de Deus, que se afasta dos princípios de Deus. Deus colocou diante do seu povo: eis que eu te dou a bênção e também te coloco a maldição. Ser sábio, escolha quê? A bênção. Abraão escolheu a bênção. Deus o chamou e ele aceitou andar com Deus. Hoje Deus chama você, chama o seu lar para segui-lo. A quem você vai seguir? Não existe dois deuses, não existe dois caminhos. Existe um Deus e um só caminho. Como encontramos em Mateus. Ou você vai servir um Deus, ou você vai agradar um Deus e vai desagradar o outro. Ou você prefere conduzir a sua família pela estrada estreita, ou você prefere conduzir a sua família, o seu lar, a vida dos teus filhos, no caminho largo da vida, onde sabemos que vai nos levar à plena perdição. Deus quer nos salvar. Deus quer que vivamos eternamente, juntamente com o nosso lar, juntamente com os nossos filhos. Deus deseja que cada um tenha a responsabilidade de educar, de instruir, de ter um devocional íntegro, reto e justo diante de Deus. Sabe, Satanás tem plantado a sua bandeira no lar de todo aquele que segue a Cristo. Por que Satanás tem feito isso? Porque Satanás não quer ver o nome de Deus exaltado. Satanás não quer ver o nome de Deus engrandecido. E ele procura derrubar aquele lar, aquela família que teme, aquela família que guarda os preceitos de Deus, aquela família que é exemplo, que é testemunho fiel do amor de Deus, tanto dentro do seu lar como fora do seu lar. E Satanás hoje está empregando sua maior força para destruir a maior bênção que Deus tem feito, que é o nosso lar. Deus quer que a gente a cada dia restaure essa pureza, a qual Ele criou desde a fundação do mundo, lá no Éden, quando Deus colocou Adão junto com a Eva, quando Ele instituiu o primeiro casamento, instituiu a primeira família. Deus requer que sejamos como Noé, que nós façamos a diferença, mesmo que aqueles não venham nos escutar, mesmo que aqueles não venham a ver o nosso testemunho, mas devemos, como família, como lar, fazer a nossa parte na sociedade. A igreja muitas vezes é o reflexo do que nós somos em nosso lar.
Você tem um lar feliz? Tem um lar alegre? Você é uma pessoa que conduz a sua família em extrema felicidade, que todos aqueles que chegam em tua casa não têm vontade de ir embora? É aprazível? Assim também vai ser o seu testemunho dentro da igreja. Assim também vai ser o seu lar dentro da igreja. Todos vão querer estar perto de você. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo de você uma bênção. Continuando, no livro do Serviço Cristão, nos diz: qual é a importância do altar da família? Vós que professais amar a Deus, tomai a Jesus convosco, aonde quer que vades, e como os patriarcas de outra hora, erigi um altar ao Senhor, onde quer que armeis a vossa tenda. Necessita-se uma reforma nesse sentido, reforma que seja profunda e ampla. Satanás faz esforço para afastar os homens de Deus, e é sempre bem sucedido nesse propósito, quando consegue absorver a sua atenção, de modo que não tome tempo para ler a Bíblia, orar particularmente e oferecer seus sacrifícios de ações de graças e louvor de manhã e à tarde sobre o altar de família. Qual é a arma que você, como pai, como esposo, como mãe e esposa, tem em seu lar? Que ferramenta você tem para defender o seu lar das garras de Satanás? Como aqui nos diz, sacrifícios de ações de graças, louvor de manhã e à tarde, orações, estudos. Quantas vezes você ora com seu filho? Quantas vezes você ora com a sua esposa? Quantas vezes você, na sua casa, você ora em família? Há um culto de manhã? Há um culto à tarde? Daniel cultuava a Deus 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde. É interessante notar que é outro jovem também que veio de um lar temente a Deus, ele e seus amigos. Daniel e seus amigos vieram de uma família que temia a Deus. E Daniel foi uma bênção também, como José no Egito, Daniel foi uma bênção em Babilônia. No reinado dos Medo-Persas, os seus amigos o foram. Quando eles foram trazidos cativos para a Babilônia e colocado diante deles aquela farta mesa com vários tipos de comida, Daniel e seus amigos já tinham recebido orientações dos seus pais, e eles não quebraram, eles não fracassaram, porque tiveram uma orientação de seus pais. Os seus pais ensinaram quem era Deus, a quem deviam servir, o que tipo de coisas é agradável a Deus e não é agradável a Deus, a se comer, a se beber. Daniel e seus amigos tiveram a orientação de respeitar o seu próprio corpo, porque eles sabiam que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E aonde foi que Daniel aprendeu isso? Eu vos pergunto: em sua casa, com seus pais, com seus tios. A família de Daniel era assim. Eles foram provados e tiveram a sua fé firme. E será que os nossos filhos hoje, quando for provado lá fora, resistirão à tentação do mundo? Resistirão às artimanhas de Satanás? Os amigos de Daniel foram fiéis a Deus até a morte.
Eles foram jogados dentro da fornalha, preferiram morrer. Escolheram a morte do que desagradar a Deus. Será que os nossos filhos hoje chegam a esse ponto de honrar a Deus dessa forma? Dando a sua própria vida pela justiça, pela verdade, pelos preceitos de Deus? Os nossos jovens hoje estão preparados para enfrentar o mundo lá fora? Os nossos filhos estão crescendo. Daqui a pouco, como a minha filha já está indo para a escola, às vezes vem chegando com palavras diferentes, com músicas diferentes, comportamentos diferentes. E o que nós temos feito? Isso é normal. Está aprendendo na escola, é criança, ainda vai crescer ainda. E quando crescer tem como de mudar? Não tem. Uma vez formado esses tipos de linguajar, uma vez formado esses tipos de hábitos lá fora e trago para dentro de casa, é difícil quebrar. Eu tinha um amigo, ele se suicidou. O nome dele era Marcelo. Sua mãe sempre na igreja, orava por ele. Cresceu com um pé dentro e um pé fora. Eu, antes de ser batizado, de estar na igreja, eu conheci Marcelo lá fora na igreja. Marcelo era um jovem que conhecia Deus. Conhecia. A sua mãe achava que estava tudo ok com ele. Começou a usar drogas, beber a noite inteira. Quantas vezes eu já vi Marcelo caído no chão, sendo arrastado, levado para um lado e para um outro. Eu só fui ter noção de que ele era um cristão no dia que eu comecei a frequentar a igreja, no dia que eu comecei a andar nos caminhos de Deus. E Marcelo fazia que voltava para a igreja, e a gente ficava feliz que ele estava voltando. Durava pouco. Satanás o pegou, se suicidou, se pulou do topo de uma ponte, pensando que ia ter uma morte imediata. Essa era a terceira vez que ele já tinha tentado suicídio. E ele foi morrer agonizando no hospital, porque ao pular da ponte, ele se espatifou no pedregulhos, lá abaixo do rio, e a sua morte não foi imediata. Ele ainda agonizou por horas no hospital. É dessa forma que Satanás quer destruir o lar da gente, quer destruir o lar daqueles que temem a Deus. Mas para isso, nós, como os pais, como mordomos de Deus, precisamos alicerçar a fé dos nossos filhos, como os pais de Daniel, como Jacó fez com José, para que eles sejam ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus, que eles vençam as artimanhas de Satanás, que eles vençam a cilada de Satanás. Porque se você não fizer isso, você vai perder o seu lar, você vai perder o seu filho que você mais ama, por negligenciar com a palavra de Deus, por negligenciar as orientações que Deus quer que nós demos ao nosso filho, aos nossos filhos. Sabe, na Bíblia também tem um relato de um endemoniado, que está em Marcos 5:9, endemoniado de Gerazeno, a qual Jesus instruiu ele quando tirou dele os demônios. Ele, todo alegre, queria seguir a Jesus, e Jesus, referindo a eles, vá para os seus, vá para a sua família, vá para o meio dos seus amigos e fale do que Deus tem feito em sua vida. Deus também pede que nós
vamos ao nosso lar. Se nós já temos um lar consagrado a Deus, então vamos aos nossos parentes, vamos aos nossos primos, aos nossos tios, aos nossos irmãos que não conhecem a Deus, e vão testificar do que Deus tem feito em sua vida. Porque esse é o propósito da família, dizer a todos o que Deus tem feito em nossa vida, o que Deus tem feito no meu lar, o que Deus tem produzido no meio daqueles a qual está sob o meu cuidado. Em 1 Pedro 2,9, Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos dizer dessa forma também: a sua família é eleita, a sua família é um sacerdócio real de Deus, a sua família é santa, porque é Deus que a santifica. A sua família é a propriedade exclusiva de Deus. E qual é o propósito da sua família no plano de Deus? É que você, junto com a sua família, com o seu lar, proclame o que Deus tem feito em sua vida, a diferença que Deus tem realizado na vida de seu filho, na sua vida, dentro do lar e no trabalho. Deus quer que nós contamos a todos o que Deus tem realizado no meio da nossa família. E o que nós temos a dizer? Temos bênçãos? Temos o nosso nome engrandecido? A nossa família é uma bênção, assim como Abraão foi? Assim como Deus chamou Abraão, a sua família, para ser abençoado, para ter o seu lar engrandecido, o seu nome engrandecido e para ser uma bênção, hoje também Deus nos chama para que eu e você, juntamente com o meu lar, o seu lar, sejamos uma bênção para a honra e glória de Deus. Amém.